Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Aqui é o Bruno Dias e hoje eu vou falar para vocês sobre real estate, o que é real estate nos Estados Unidos e por que real estate é uma das melhores formas para a gente construir riqueza e patrimônio aqui nos Estados Unidos. Para uma definição rápida do que é real estate para a gente, real estate basicamente é tudo que envolve propriedade imobiliária, ou seja, a terra e tudo que está permanentemente ligado a ela, em termos de construção ou melhoria. Os usos dessa terra incluem residencial, comercial, industrial, multifamiliar ou até mesmo o uso do próprio terreno para fins específicos. No mercado imobiliário a gente pode comprar, vender, alugar, desenvolver ou financiar esses ativos. Dentro dessas categorias que eu mencionei aqui, residencial, comercial, industrial, multifamiliar e terrenos, a gente pode encontrar subcategorias. A gente pode encontrar o próprio terreno, que é o land. No residencial, a gente encontra casas. O mais comum é o single family. Depois a gente passa para multifamily, que são casas e buildings, prédios de duplex, triplex ou acima de 4 ou 5 famílias. A gente também tem a subcategoria comercial, onde a gente encontra lojas, escritórios, galpões e etc. Vários outros usos comerciais. E a gente consegue encontrar também o uso especial desses terrenos para playground para crianças, parking para trailers, ou então parking de espaços comerciais, espaço para storage e etc. Existem vários outros fins para um terreno. O real estate envolve sempre um ativo real, tangível, que possibilita várias formas de gerar retorno. Eu diria que 4 são os motivos que pesam em investir aqui nos Estados Unidos. O primeiro tem a ver com um mercado profundo e transparente. Nos Estados Unidos existe uma vasta quantidade de dados que são públicos e de acesso fácil a qualquer pessoa. Então a gente consegue encontrar dados para fazer comparativos de casas, e não só casas, mas aí a gente pode incluir comercial, industrial, qualquer área que a gente esteja investindo, até mesmo terrenos. A gente consegue dados também para fazer uma análise de todo o histórico de compra e venda de um imóvel nos Estados Unidos. Então isso aí são ferramentas básicas e fundamentais para qualquer análise de investimento que a gente faz aqui. Então basicamente a gente não investe no escuro aqui nos Estados Unidos. O segundo motivo que eu diria é o acesso ao financiamento. Como eu falei em um vídeo anterior, esse país, os Estados Unidos, foi construído e estabelecido com base no crédito. Isso significa que o sistema americano oferece diversas opções de crédito para o próprio investidor. E a gente sabe que a alavancagem é o principal propulsor e multiplicador potente de recursos. O terceiro motivo que eu diria é a segurança jurídica e previsibilidade nos Estados Unidos. Aqui, as regras de contrato são muito claras para todas as partes. Diferentemente do Brasil, onde a gente tem uma prolixidade muito grande em termos de contrato, aqui os contratos são extremamente simples e pragmáticos. Isso torna o processo de compra e venda, além do registro de qualquer imóvel, numa transação muito rápida e padronizada também. Além disso, várias regras de escritura, eu digo, a forma de escrever um contrato, essas regras são geralmente padronizadas em vários estados, o que facilita também a gente fazer transações em outras áreas em que a gente não está presente. E o quarto motivo que eu diria é a demanda e a diversidade de mercado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país continental como o Brasil, com uma quantidade populacional, com uma população imensa e, além disso, uma taxa de migração populacional entre os estados muito grande também. Isso significa que a gente pode encontrar em diferentes cidades e em diferentes estados diferentes faixas etárias de pessoas, diferentes faixas de aluguel e diferentes faixas de renda. Então isso quer dizer que sempre a gente vai encontrar nichos diferentes para investimento e estratégias diferentes para investimento em qualquer cidade que a gente vai. Então depois de a gente entender o que é real estate e quais são as principais razões que pesam para um investidor investir em real estate nos Estados Unidos, quais são as principais fontes de lucro em real estate nos Estados Unidos? Eu diria que são 5. A primeira é o famoso cash flow, ou fluxo de caixa. Basicamente, é o aluguel do mês menos todas as despesas desse mês. Então, o que sobra é renda passiva. Ou até mesmo a gente pode construir renda passiva com venda de terrenos, que você pode conhecer no meu método RPT, renda passiva com terrenos. A segunda forma de lucro é por meio da valorização, ou que a gente chama aqui de appreciation. No longo prazo, os imóveis tendem a valorizar. Então, eu ganho sem precisar vender o imóvel, pois o meu patrimônio aumenta. A terceira forma de lucro em real estate é a famosa amortização, ou que a gente chama aqui de equity. Basicamente, o inquilino paga o financiamento, então toda parcela no mês que é gerada paga o principal.
que é o financiamento. Isso faz com que o meu equity, a minha participação no imóvel a cada mês aumente. A quarta forma de lucro em real estate nos Estados Unidos são os benefícios fiscais. Nos Estados Unidos, existem diversos mecanismos de benefícios fiscais para quem investe e para quem tem uma companhia ou uma empresa. Os dois principais que eu diria são a depreciação fiscal que a gente pode acelerar em um imóvel e o Exchange 1031, que basicamente é uma troca adiada de lucro. Em palavras simples, se a gente compra um imóvel, a gente reforma, a gente vende ele, vamos supor que a gente teve 100 mil de lucro. A gente tem um prazo após a venda para comprar um outro imóvel e ao comprar esse imóvel, o dinheiro que a gente teria de pagar imposto sobre ele, que no caso seria 100 mil, a gente reaplica esse dinheiro na compra de um outro imóvel. Então a gente é isento desse imposto sobre os 100 mil. Então tudo isso pode otimizar a questão tributária para o investidor e tudo isso são benefícios e incentivos fiscais para as pessoas que investem. E a quinta forma de lucro em real estate nos Estados Unidos tem a ver com alavancagem. Com uma entrada menor e a possibilidade de a gente conseguir um financiamento em imóvel, a gente consegue controlar um ativo grande, mesmo tendo participação de dinheiro pequena. O patrimônio cresce, vamos supor que a gente aluga ele, a gente já tem aí a apreciação, porque no longo prazo o imóvel está se valorizando. A gente tem a terceira forma de lucro com o equity, em que o inquilino vai pagando o financiamento e a gente vai diminuindo o principal e vai aumentando o equity. Tudo isso por meio de alavancagem. A possibilidade de a gente colocar uma participação pequena de dinheiro em um imóvel e conseguir um financiamento. Então eu vou te dar um exemplo aqui para você entender melhor e você vai ver aqui na tela as informações desse exemplo. Vamos supor que a gente compra uma casa no valor de $200 mil. A gente dá como entrada 20%, que é $40 mil. Então a gente financia 160 mil a um juros. Vamos colocar aí 6,5% numa base de cálculo de 30 anos, que é a base de cálculo padrão para a gente calcular juros nos Estados Unidos. Então se a gente fazer esse cálculo, o principal e os juros, o financiamento, os juros, vai ficar aproximadamente $1.011 por mês. Vamos colocar que a gente aluga essa casa por mês por $2 mil. Além disso, a gente tem alguns outros custos adicionais à casa. Por exemplo, a gente precisa pagar o imposto e seguro. Vamos supor que a gente pague $300 por mês de imposto e seguro. E além disso, a gente tem também a taxa de manutenção e a taxa de vacância que a gente tem que reservar numa conta por questão de segurança e previsão do investimento. Então vamos colocar $200. Então a gente tem uma despesa adicional de $500. Então a gente soma 1.011 mais 300 mais 200, dá um total de 1.511. Se a gente pegar a renda bruta mensal 2.000 menos a despesa 1.511, a gente tem uma renda passiva mensal de 489. Se a gente multiplicar 489 vezes 12, a gente tem por ano então um cash flow de 5.868 no ano, com uma propriedade. Você pode estar pensando aí, mas é pouco, eu poderia fazer outras coisas. Sim, poderia. Mas tem outras questões muito importantes que investidores profissionais entendem. Por mais que pareça ser um cash flow baixo, mas tem outras coisas ao mesmo tempo acontecendo, que eu acabei de mencionar aqui com vocês. Por exemplo, a gente tem a estratégia de appreciation. Então, enquanto a gente vai construindo esse cash flow todo mês, no longo prazo o imóvel está se valorizando. Então, ele vale mais daqui 2-3 anos, o que faz aumentar o nosso patrimônio sem precisar vender o imóvel. Além disso, a gente também está usando a estratégia de amortização, que é a estratégia de equity, ou seja, o aluguel mensal do inquilino está pagando o próprio financiamento. Então, todo mês o principal, que é o financiamento, ele está diminuindo e o nosso equity, a nossa participação no imóvel está aumentando. Além disso, a gente está comprando imóvel por meio do método de alavancagem, que possibilita que a gente dê uma participação menor de entrada na casa, obtenha um financiamento, a gente consegue ter controle sobre um ativo grande e por conta da estratégia de appreciation e da estratégia de amortização do equity, a cada ano que passa a gente tem maior participação e maior valorização desse imóvel. Além disso, ainda tem uma outra estratégia que eu não mencionei aqui, mas que também é possível, que é a estratégia de refinanciamento. Então, depois que o imóvel está estabilizado com um inquilino lá, a gente pode colocar aí de 1 a 2 anos, a gente pode ir no banco e a gente pode pagar esse financiamento com outro financiamento. Por que a gente faz isso? Primeiro, a nossa participação no imóvel aumentou. Então, antes a gente tinha participação apenas de 20 mil. Depois de 1 ano ou 2 anos, a gente provavelmente dobrou essa participação. Foi para 50, 60 mil. Então, a gente de 20% passou para 40, se não 50, até mais 60% de participação no imóvel. Isso significa que a gente consegue fazer um refinanciamento para pagar o que está restante em aberto de financiamento e ainda fazer um
cash out de parte do equity que a gente tem. E aqui tá o hack dessa estratégia. Esse equity que eu tenho nessa casa e eu consigo uma espécie de lucro com o financiamento, não tem incidência de imposto. Então significa que eu pego parte do dinheiro para pagar o resto do financiamento e, óbvio, eu tenho outro financiamento agora em aberto, mas com uma taxa de juros mais competitiva, o que faz com que aumente o meu cash flow e, além desse cash flow, eu ainda tenho esse dinheiro que eu fiz o cash out do meu equity que eu posso aplicar em um outro investimento sem incidência de imposto. Então, resumindo, a gente tem várias camadas de lucro trabalhando juntas. A gente tem a amortização, que é o equity, a gente tem a valorização do imóvel, que é a appreciation, a gente tem os benefícios fiscais, além de ter outras possibilidades de alavancagem enquanto a gente é dono do imóvel. Então, para quem quer começar em real estate, eu sei que a cabeça pode confundir, porque existem várias formas de fazer lucro e existem também várias estratégias para começar em real estate. A gente tem as estratégias como buy and hold, e dentro disso tem várias sub-estratégias que a gente pode usar. A gente pode alugar para uma família, a gente pode fazer uma espécie de república. E dentro da subcategoria de república, a gente tem várias opções. A gente pode fazer um pad split co-living, a gente pode fazer um sober house, que é basicamente alugar camas para pessoas que estão em recuperação. A gente pode usar uma casa como uma nursing home, alugar para pessoas idosas que fazem tratamento. A gente tem outra estratégia como um multifamily, comprar casas, comprar prédios que a gente pode colocar 2 famílias ou 4 famílias. A gente tem uma estabilização muito mais rápida do imóvel, a gente consegue refinanciar ele também muito mais rápido. A gente tem o BRRRR Strategy, muito falado também entre investidores. É isso aí, a gente compra, reforma, aluga, refinancia e repete. A gente tem o flip, comprar uma casa num valor baixo, reformar essa casa e vender. Então é uma forma de gerar cash e gerar lucro rápido. A gente tem o próprio negócio com terrenos, em que a gente pode comprar um terreno e fazer o flip dele, ou seja, comprar e revender esse terreno num valor maior, ou adicionar valor nesse terreno, como é o que eu faço com alguns dos meus terrenos, ou até mesmo fazer uma construção desse terreno. Além de outras possibilidades comerciais que são imensas. Então, para quem quer começar, a minha dica é o seguinte: escolha uma estratégia, aprenda essa estratégia, foque nessa estratégia, saiba o seu orçamento, tenha uma estratégia, tenha um plano de saída, como já mencionei em vários outros vídeos. Defina um mercado onde você vai atuar, mesmo que você não consiga atuar de imediato nesse mercado, mas vai entendendo como esse mercado opera e já vai trabalhando nas possibilidades que você tem. Por exemplo, já vai trabalhando no seu cash, já vai trabalhando no stacking, em acumular cash, para você ter cash como reserva. Além disso, fazer um due diligence super rigoroso e, óbvio, se a gente está mexendo com terrenos ou casas, vários aspectos desse due diligence vai mudar também. E, por último, eu diria, sempre pensa em começar a montar o seu time. Então, a gente vai fazer relacionamentos com realtors que são corretores, com advogados, com outros investidores, com lenders, com buyers, com sellers, com wholesalers. É uma imensidão de gente para fazer relacionamento. Então, começa a selecionar e fazer o seu time. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curta esse vídeo, me siga nas redes sociais, se inscreva nesse canal aqui, porque toda semana tem conteúdo rico e especializado em investimento em real estate. Ative o sininho das notificações e vai lá me dar um follow no Instagram. VS Dias Bruno, te vejo no próximo vídeo. Um abraço.